Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos, dentro da nossa disciplina de saneamento, estudar o tratamento de água. É um assunto teoricamente simples, são alguns processos físicos e químicos, então sem muito segredo. Lembrando que a água ela é vital para todos os processos humanos, né? Ela é necessária tanto para a vida, como o nome já fala, né? Vital, quanto processos industriais, produção de alimento e por aí vai. Aqui então, a gente começar, só para a gente ter uma noção de quanto de água se usa, a gente tem aqui que para 1 litro de cerveja se gasta 5,5 litros de água. Por exemplo, a manteiga, 1 quilo de manteiga, 18 mil litros de água. Para a produção de batata, 132,5 litros de água. E ali, carne de boi, 1 quilo, 17.100 litros. E carne de frango, 3.700 litros para 1 quilo. Ou seja, os processos industriais gastam muita água. E essa água, ainda mais quando se trata de alimentos, produtos de alimentação humana, de consumo humano, tem que ser água limpa, água potável, tá certo? E que é o tratamento de água, então? É o conjunto de processos físicos e químicos destinados a transformar a água bruta, aquela in natura, em potável, adequando ao consumo humano e atendendo aos padrões legais de potabilidade. No Brasil, os padrões de potabilidade estão na Portaria 518 de 2004 do Ministério da Saúde. Lembrando que é o Ministério da Saúde responsável pelo saneamento no Brasil. Então aqui, por exemplo, nós temos uma lagoa de captação, no caso de Bauru, ou seja, tiram a água do rio Batalha, que abastece 40% da população, e colocam aqui nessa lagoa. Tá? É aqui que eles medem o nível para saber se tem água suficiente ou não para a população. Pode ver que ela é uma água turva, ela pode ser até limpa, mas não é adequada ao consumo. Então ela passa por tratamentos até ficar adequada ao consumo, ou seja, potável. E aqui temos algumas características, né? A água bruta é a água in natura retirada do rio, lago, lençol subterrâneo ou outro manancial, possuindo cada uma certa qualidade. A água tratada é a água que, após a captação, sofre transformações através dos processos de tratamento, vindo a se adequar aos usos aqui está prevista. E a água potável, né, o que interessa no tratamento aqui de água para a população humana, é a água adequada ao consumo humano e que, portanto, pode ser ingerida com segurança pela população. Para isso, deve apresentar características físicas, químicas, biológicas e organolépticas em conformidade com a legislação específica, né? O padrão de potabilidade. A água potável é a água para consumo humano, cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos, até radioativos atendem ao padrão de potabilidade, ou seja, não oferecem risco à saúde. Quais são os requisitos da água potável? Tem que ter aceitação para uso humano. Tá? Não pode ter gosto nem odor, não conter cor e turbidez acima de limites estabelecidos. Mesmo assim, quando a gente pega uma água potável, ela é totalmente transparente, mas não quer dizer que tem alguma coisa ali, só que em níveis tão baixos que não tem problema a gente ingerir. Não conter substâncias nocivas ou tóxicas acima dos limites estabelecidos, não conter micro-organismos patogênicos, não ultrapassar os valores de radioatividade de referência e apresentar um pH entre 6 e 9,5 e a concentração mínima de cloro residual em qualquer ponto que for analisar essa água de 0,2 mg por litro. E como que funciona então o tratamento da água? Ela é realizada numa ETA, né, uma estação de tratamento de água. Então aqui a gente tem o rio, tá, o corpo hídrico de onde vai se retirar a água, que não é para ser uma água poluída, ela pode estar suja é diferente de poluído, tá? Pode estar turva. Essa água é bombeada e passa por alguns procedimentos já, tá bom? Carvão ativado, cloro, coagulante, macau hidratado, e aí vem para os processos físicos, a floculação, a decantação, a filtração, e depois passa por mais adição de algumas substâncias químicas e vai ser distribuída para a população. Então aqui se coloca coagulante para prender as partículas, para que as partículas em suspensão fiquem maiores. E aqui nós temos o floculador, que é a primeira etapa do tratamento de água. Tá? Esse floculador vai misturar o coagulante com os sólidos. Depois temos um tanque de decantação, onde a água vai ficar paradinha e o que for mais denso precipita, formando lodo, que vai ser removido para o esgoto. E a água superficial, que teoricamente é mais limpa, passa por um filtro para remover as impurezas mais pequenininhas, né, as microscópicas. Aqui nós temos a construção, né, tipo
os locais, toda a compartimentalização. Então nós temos que ter tanque de coagulação, o tanque de floculação, um tanque de sedimentação, pode até que ele é um pouco inclinado, porque aqui vai ter uma pá que empurra o lodo para um cano, tá? E depois o filtro. Aqui, começando a falar, tudo começa onde nós temos que captar a água. Então a água vem de um rio. No caso de Bauru, é o rio de Batalha, que abastece 40% da população aproximadamente. Então essa água é retirada e vem para uma lagoa, né? Essa lagoa que a gente vê aqui na figura, que é a lagoa de captação, onde a água fica ali parada, tem metros de profundidade, é uma lagoa artificial, ou seja, a água não tem tanto fluxo, e é aqui que os engenheiros, os gestores da estação de tratamento de água e da cidade veem o nível. Então eles têm uma régua com o nível da água e sabem qual é o adequado para a população ou não, se tem água suficiente. Daqui ela vai para a estação de tratamento. Ela chega no momento, quando ela chega com uma alta velocidade, ela tem alguns batedores para diminuir essa velocidade por causa da pressão. Aqui nós vamos ter esse cano, você pode ver o cano aqui bem no meio, que vai jogando coagulante, flúor, cloro, algumas substâncias químicas. E eles são eliminados, jogados bem aqui nesse início, por causa da movimentação da água. Então quando a água chega, tem aí um certo desnível, ela vai entrar em turbulência, e essa turbulência mistura as substâncias químicas. Elas vão chegar no que a gente chama na calha partial, que é essa calha aqui que tem um formato adequado, e você consegue medir, né, aferir o volume de água, né, a vazão, quanto de água que está entrando. Aqui, se observar nesse aqui em azul, tem aqui os caninhos, onde vai ter a precipitação das substâncias químicas. O que cai aqui na calha partial, que é o início ali do tratamento? Sulfato de alumínio, que vai ser um coagulante, cloro, que é bactericida, e carvão ativado, que ele vai tirar substâncias que podem dar sabor e odor à água. Depois vai para a floculação, tá? Que tem a finalidade de transformar as impurezas em suspensão em partículas maiores, que a gente chama de flocos, para que possam ser removidas por decantação ou por filtração. Então, todo aquele pedacinho de areia, grãos de areia que estava ali solto, e até micro-organismos, vão ser presos pelo floculante e vai formar essa espuma, que pode ser removida. Tá? E dentro desses tanques, aqui tem vários, nós temos essas pás que movimentam, elas giram para movimentar e ter mais mistura do coagulante com as partículas e também juntar os flocos no único local, que podem ser movidos por pá ou por decantação. A próxima etapa, então, é a decantação, que é o processo de separação de partículas sólidas suspensas dos flocos na água. As partículas mais densas, né, que a água, vão depositar no fundo. Então aqui temos vários tanques, a água que foi floculada vem para cá, tudo que for mais denso vai para o fundo e o que for superficial, que está mais limpo, cai nessas canaletas, que é a água teoricamente limpa. Essa água, aqui a gente consegue ver, por exemplo, um tanque de decantação, ele não é tão profundo, então aqui a água ela entra pelos furinhos desse cano, ó, tá vendo que é bem na parte superficial da lâmina d'água? Tudo que for mais denso precipita e ela cai nessas canaletas, partindo para o próximo processo, que é a filtração, onde ele vai reter partículas finas que não ficaram retidas no decantador. Então, do decantador, ele passa aqui por cima por um filtro, que são camadas de sedimentos, né, camadas granulometricamente definidas. Então, vai dos maiores, cascalho, até os menorzinhos. E aqui sai a água limpa, que nem o nosso filtro de casa. Aqui tem um sistema, né, mostrando o tanque de decantação. Aqui a água vem superficialmente, passa aqui pelo filtro e sai a água filtrada aqui embaixo. Tá bom? E como o filtro pode reter muitas partículas, em tempos tem a retrolavagem, né? Fecha o registro que traz a água decantada para o filtro e faz um fluxo reverso com uma bomba. E é aí que nós temos todas essas impurezas que ficaram retidas no filtro. Depois de várias retrolavagens, o filtro está adequado para novo uso. Após o tratamento, que é a floculação, decantação e a filtração, pode-se ter o pós-tratamento. Pode ter uma pós-cloração, né, que serve para desinfecção de algum micro-organismo que ainda exista, fluoretação, que por lei tem que colocar flúor na água para reduzir a cárie, cal para corrigir o pH e a distribuição, né, vai para os reservatórios. E quais características físicas e químicas devem ser analisadas durante o tratamento? A água que está chegando na água bruta deve ser aferido temperatura, cor, turbidez, pH, odor, alcalinidade, matéria orgânica, oxigênio dissolvido, dióxido de carbono, ferro, manganês e dureza, que isso vai determinar quanto dos produtos químicos são utilizados durante o tratamento.
Com a água coagulada, deve-se analisar pH, alcalinidade, cor, turbidez e alumínio. Aquela água que decantou tem que aferir cor, turbidez, pH, alcalinidade. E a água tratada, ela tem mais análises, né? Porque ela vai para a população. Então tem que aferir temperatura, turbidez, odor, alcalinidade, matéria orgânica, oxigênio dissolvido, pH, cor, flúor, dióxido de carbono, ferro, manganês, dureza, cloro residual livre, alumínio residual e também análise bacteriológica, especialmente coliformes. Tá bom? Quanto à operação de uma ETA, tem o controle operacional, que compreende todas as etapas necessárias para o processo ocorrer. Então, as principais atividades relacionadas às estações de tratamento envolvem a medição da vazão da água bruta, quanto de água está chegando. Se está numa época de seca, tem menos água. Será que tem que ter racionamento para a população? Tem que pensar nisso. Ajustes e conferências nas dosagens dos produtos químicos que são utilizados no tratamento, o preparo das soluções desses produtos químicos, a lavagem dos filtros, a medição dos níveis de reservatório de água tratada dentro da cidade, o registro do consumo de produtos químicos, que não pode faltar, e uma verificação periódica de todos os equipamentos, bomba, válvulas, dosadores e tudo que precisa para as análises, porque se faltar, não vai ter análise. Quanto à distribuição, então aqui nós temos o corpo hídrico, a bomba de abastecimento vai para a ETA, na estação de tratamento, e a água tratada vai para o reservatório, que são aquelas torres gigantes. E ela vai por bomba distribuindo por ramais pela cidade, como se fosse um monte de fiozinhos, né, os caninhos. Então, esse aqui é o reservatório. Na cidade de vocês devem ter percebido, né, tem uns altos, assim, tem uns tanques mais compridos. Então, esses aqui são os reservatórios da água tratada. Então, a água foi tratada, bombas, ou seja, tem gás de energia elétrica, manda água tratada para esses tanques. Essas bombas elevatórias. Por que elevatória? Porque elas estão bem alto no ambiente. Porque é por gravidade que ela vai ser distribuída para todas as casas, para todos a utilização necessária. E para a gente entender o hidrômetro, né, que mede, nós temos que tem que ter o selo do Inmetro, tem que ter essa determinação. E esses números aqui, os 4 primeiros, determinam os metros cúbicos de água consumido, tá bom? Lembrando que cada metro cúbico corresponde a 1000 litros de água, então aqui eu tenho mais de 3 milhões de litros de água consumido. Aqui, centena de litros e dezena de litros. E a unidade, que é metro cúbico. Esse primeiro reloginho fala quantos litros foi utilizado. E esse menorzinho, que tem até os intervalos maiores, são os decímetros de litro. Tudo bem? Então, pessoal, era isso. Bons estudos. Até a próxima aula. Não esquece de dar like no vídeo. Tchau, tchau.